Então, boa tarde para todo mundo. Nós vamos começar aí a nossa aula de hoje. Eu primeiro tenho uns recados, e aí se quem puder ficar com a câmera aberta, eu agradeço. Me ajuda, porque aí não parece que eu estou olhando para o nada. Obrigada, Ana Keila. Obrigada, Felipe. Que é muito ruim olhar para o nada, gente. Eu tenho um recado da professora Madaísa para o primeiro C. Então, a professora Madaísa pediu para vocês olharem no Google Classroom quais as disciplinas lá que vocês não têm ainda a sala, não aparece para vocês a sala, e passarem para ela quais as disciplinas não aparecem, tá? Para providenciar aí, para começar o mais rápido possível, tá bom? E quais as disciplinas também estão duplicadas. Então, dá uma olhadinha, vê aí se tem alguma disciplina que é do 9º ano, que está lá ainda. Porque se tiver alguma disciplina do 9º ano, eu vou repetir a orientação que eu já dei na outra aula. Se tiver alguma disciplina que é do 9º ano, sai dessa sala de aula e fica só nas do primeiro. Se tiver alguma do primeiro que está repetida, por exemplo, tem 2 salas de matemática, não pode ter 2 salas de matemática. Avisa a gente, tá bom? Avisa o coordenador da sala, olha, tem 2 salas de matemática, tem 2 salas de língua portuguesa, 2 salas de história. Ah, tem 4 salas de, sei lá, sociologia, não sei. É engraçado isso, porque olha que coisa estranha, né? Tem sala do 7º ano. Então, se tiver sala que não é do primeiro, sai delas. Tá bom? Vocês têm que estar somente em salas do primeiro ano. Então, só sala do primeiro. Qualquer outra sala que não seja primeiro ano, vocês precisam sair, tá bom? Então, só as salas do primeiro ano são as salas que vocês precisam estar. Certo? Qualquer outra sala, sai. Bom, fora do recado da Madaísa, vamos aos recados aí de língua portuguesa. Então, nós tivemos uma aula, e a aula de vocês eu já subi no YouTube, já está lá, então quem não assistiu precisa assistir, que é a primeira aula que fala de todas as orientações, sobre assistir as aulas do CMSP, de fazer as anotações e tudo. Esta semana, provavelmente, sincroniza as salas dos primeiros anos. Então, assim, com o primeiro A, eu tenho língua portuguesa e eletivas. Com o primeiro C, eu tenho só língua portuguesa. Então, se vocês entrarem, por exemplo, vocês vão ver lá que, para alguns, a sala de língua portuguesa já está disponível. Mas não está disponível para todo mundo. Então, eu creio que até o final dessa semana já esteja disponível. E aí a gente começa a fazer as atividades pelo Google Classroom. Eu mandei para vocês lá no CMSP um formulário com uma análise para vocês responderem. Eu ainda tenho muita gente que não respondeu. A última vez que eu olhei o formulário, tinham 69 respostas. Mas eu mandei esse formulário para 3 primeiros e 3 terceiros. Faz as contas. Cada primeiro e cada terceiro tem cerca de 43 alunos.
Como que eu tenho 69 respostas? Falta muita gente responder isso aí. Então, quando eu jogar isso no Google Classroom, quem fez vai fazer o quê? Vai só entrar lá no Google Classroom e vai colocar a tarefa como concluída, porque já respondeu. Então, as atividades lá no CMSP já estão aparecendo, tá? Elas começaram a aparecer nesta segunda-feira, começaram a aparecer ontem. O que não aparece? As atividades antigas. Elas não aparecem, só aparecem as novas. As antigas não aparecem. E todas as atividades estão com data de 22, que foi a data que eles colocaram as atividades novamente. Então, vocês já olharam essas atividades essa semana? Porque já saiu de manutenção. Se está aparecendo ainda que está em manutenção, desinstala o seu CMSP e instala de novo. Porque não está mais em manutenção. Ontem já estava funcionando. Ontem de manhã já estava tudo normal, já dá para entregar as atividades, já dá para deixar tudo em ordem. Professora? Oi, Ana Keila. Mas quando a gente voltar a fazer as atividades lá do Google Classroom, não vai mais precisar fazer o centro de mídias, né? Vai precisar. Vai sim. Eu falei isso na aula passada. Não, sim, mas porque, tipo assim, vocês vão passar no Google Classroom. Não. E no centro de mídias também? Não são as mesmas atividades? Não. São as atividades do centro de mídias, mais as atividades dos professores. Entenda uma coisa, o centro de mídias é um apoio. Lembrem-se que para a galera que fez as tarefas o ano passado, eu assisti às aulas de semana das 2 últimas semanas. Para quem estudou o ano passado, para quem fez as aulas comigo, assistir o centro de mídias com perdão da palavra, um saco. Não é? Por quê? Porque a gente teve tudo isso ano passado. É repetir o que a gente já teve. Um assunto que a gente discutiu, que a gente fez, que a gente abordou, que a gente cansou de falar. Mas para quem não fez nada o ano passado, é uma nova oportunidade de estudar. E pasmem, eu, professora, sou obrigada a assistir todas as aulas. Porque assim como vocês, se eu não assisto a aula, aparece para a diretora que eu não assisti a aula. E a diretora precisa controlar se eu assisti ou não a aula. Porque é através da aula que eu tenho que preparar as minhas aulas para vocês. Como que vai funcionar isso? A nossa aula de hoje é para todos os professores, Larissa. Todos, sem exceção. Todos. Então, como vai funcionar as nossas aulas? Com essa história de que a gente está num processo
de que eu tenho que dar aula no presencial. Eu preciso dar aula para vocês. Então, ó, eu vou para a escola. Vocês têm aula no CMSP, então a aula de vocês no CMSP começa às 3h30 da tarde e vai até às 19h. Eu vou para a escola todos os dias à noite. Eu estou dando aula na escola à noite todo dia, das 19h30 às 9h15. E eu tenho ido para a escola segunda, terça e sexta, à tarde. Por enquanto. Então, eu tenho que achar um horário para dar aula para vocês que seja esse horário das 13 horas. Então, provavelmente, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter uma aula por semana. Essa uma aula por semana online, a gente vai precisar fazer render. E aí, a gente vai trabalhar com o Google Classroom e com o CMSP. Então, tem que assistir o CMSP? Tem. Qual é o processo? Assiste o CMSP, faz a anotação, anota suas dúvidas, se tiver dúvida daquele negócio. Eu vou trabalhar com aquilo que aparece lá e a partir daquilo que aparece lá. Provavelmente na semana que vem, vocês já recebam, vocês devem receber dos livros e a apostila do Aprender Sempre, que é essa apostila que eles estão trabalhando, que eles pedem para vocês abrirem lá com o QR Code. Por que eu não estou muito preocupada? A princípio. Não, você tem que fazer as anotações, Cauã. Porque lembra que anotações as anotações e as tarefas fazem parte da sua nota do bimestre. Quando eu falo das anotações da aula, pensa, eu vou mostrar para vocês as minhas anotações, tá? Então, ó, eu sou professora, então eu assisti a aula. Eu não sei se dá para ver. Deu para ver? Então, essas são as minhas anotações da aula. É isso aqui, ó. É porque eu não sei? Não. Mas são pontos que eu preciso chamar atenção com vocês. Então, são algumas coisas que a gente vai conversar nessa aula de hoje. Só que das aulas que eles fizeram, por exemplo, foram 4 aulas. Das 4 aulas que eles fizeram, a gente vai conversar em uma. Entenderam? Então, você vai fazer... Porque é um assunto que a gente já discutiu. E aí, qual é o problema da galera que não fez? Da galera que não correu atrás do ano passado? É agora que essa galera precisa correr atrás. Porque aí, se tem dúvida, precisa perguntar. Se tem dúvida, tem que vir para mim. Eu estou supondo que ninguém tem dúvida, porque ninguém me perguntou nada nesses dias. E a propósito, vocês têm aí tarefa para fazer, vocês têm um anúncio publicitário para fazer. Porque essa proposta de atividades eu tenho que cobrar. Só que eu vou fazer do meu jeito. Então, a gente vai conversar sobre isso nessa aula. Ok?
Então, vamos lá. Antes da gente entrar nessa questão dos anúncios publicitários, eu quero voltar um pouquinho e a gente conversar sobre sempre o primeiro assunto que eu trago em todo ano, que a gente precisa recordar, que são as estratégias de estudo. O que a gente mais precisa em qualquer ano, em qualquer lugar, toda vez que a gente estuda, nós precisamos de estratégias de estudo. Eu não sei se vocês perceberam, mas para a galera que está assistindo aí o Centro de Mídias, várias vezes eles citam algumas estratégias de estudo. Então, por exemplo, em uma das aulas de semana passada, a professora Tayana, se eu não me engano, ela falou que alguns alunos compartilharam no Instagram de língua portuguesa, do CMSP, mapas mentais que eles fizeram. O mapa mental é uma estratégia de estudo? É. Essa estratégia de estudo está dentro do esquematizar. E é uma coisa que a gente vem conversando desde o 7º ano. Então, a gente vai fazer o que hoje? A primeira coisa, a gente vai relembrar as estratégias de estudo. Porque assim que voltar do Class, assim que abrir do Class 1, vocês vão ter uma atividade com as estratégias de estudo. E vão ter lá um texto que é super recente, que a galera que está no presencial vai fazer no presencial. Então, é um relatório do... Peraí, que eu preciso lembrar aqui. É um relatório do Fórum Econômico Mundial, e ele traça um panorama dos diferentes impactos da pandemia na educação e também no mercado de trabalho. E esse relatório, ele alerta para o cenário de desilusão do jovem em razão da pandemia. Pensa que essa matéria saiu no dia 15 de fevereiro de 2021. Recente? Muito. É de semana passada. Então, é um texto que eu vou colocar para vocês no Google Classroom e que a gente vai trabalhar as estratégias em cima dele. Então, vamos lá. Só para lembrar, o que são estratégias? E ninguém sabe. É o que, professora? Não entendi. O que são estratégias? Vou soltar o grilinho, porque ninguém sabe o que é estratégia. Isso porque é meu aluno desde muito tempo. E a gente fala sobre esse assunto todo ano. Pode pegar seu caderno do 7º, Yasmin, sem problema. Do 7º, do 8º, do 9º. É a primeira matéria de todos os anos. Tem que dar um exemplo? Ou um não? Exemplo? Não, estou falando, tem que falar ou não? Eu quero que vocês falem. O que é estratégia? Pensa, não, quando você pensa na palavra estratégia, não, o que vem na sua cabeça? Não, eles falaram no Centro de Mídias, eles não falaram sobre isso? Não, eu quero que venha na sua cabeça quando você escuta a palavra estratégia.
Esquece o centro de mídias agora. Não, senhora, sim, se eu não me engano, é ganhar ou pelo menos tentar ganhar. Não. Ou não. Uma coisa que você traça na vida. Pode ser. Posso falar, professora? Pode, Ana Sara. São técnicas de estudo ou maneiras ou formas para estudar, tipo um plano. Ok. Um plano, técnicas, maneiras, formas. E aí, se eu estou falando de estudo, é uma maneira, uma forma, uma técnica de estudar. Um plano que eu traço. Ou uma coisa, que nem o Samuel disse, né? Uma coisa que você traça na vida, né? Pode ser um plano que eu traço para estudar, uma maneira de estudar, uma forma de estudar. Então, é muito pessoal, de verdade. Porque existem pessoas que conseguem estudar, por exemplo, ouvindo música. Existem pessoas que precisam de silêncio absoluto para estudar. Existem pessoas que conseguem fazer estudar assistindo televisão, assistindo filme. Existem pessoas que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, é tudo muito pessoal. Existem pessoas que precisam se organizar muito para estudar. Existem pessoas que precisam, assim, ter o seu canto extremamente arrumado, porque se não tiver o seu canto extremamente arrumado, as suas coisas ali, todas no lugar certinho, não consegue estudar. Então, nessa altura do campeonato, estando no primeiro ano do ensino médio, com tantas mudanças, pensa aí com tantas disciplinas, enfrentando uma pandemia. Porque pensem, vocês estão aí no ensino remoto, ou seja, estão estudando em casa, mas nada diz que nem que todo mundo vai estudar em casa. Existe uma grande probabilidade de que todo mundo parta para o ensino remoto em breve, novamente. A gente está com uma nova variante do vírus rondando São Paulo. Algumas cidades do interior já estão em lockdown, com a mesma variante que acabou com Manaus. Quem garante que São Paulo não fecha tudo em breve de novo? Hoje, o governo de São Paulo vai anunciar novas maneiras de restrições e não sei o quê. Quem garante que a escola não entra nessas restrições? Nós estamos com o número de mortos, o maior número de mortos desde o início da pandemia. Aí pensa, um disparate total, nós temos o maior número de mortos desde o início da pandemia e estar com as escolas abertas. Então, precisa se organizar para estudar? Precisa. Precisa ter um horário certo para estudar? Sim. Eu posso fazer isso por você? Não. Quem tem que fazer? Você. É sua mãe que vai ter que organizar seu horário? Não. Como que eu posso te ajudar? Fazer o que eu tenho feito toda semana, que é botar a programação do CMSP, marcando a aula. De verdade, eu quero marcar a aula com antecedência, mas a gente só vai conseguir marcar essa aula com antecedência e deixar a aula fixa
igual nós fizemos o ano passado, para vocês terem exatamente, olha, nossa aula online vai ser tal dia e tal horário. A partir do momento que a gente conseguir fechar dos horários na escola, e os horários na escola ainda não estão fechados, porque aí vocês conseguem se organizar muito melhor. E quando a gente tiver o Google Classroom todo sincronizado, porque aí a gente consegue deixar tudo redondinho, tudo organizado. E o negócio é, vocês precisam montar um cronograma de vocês para fazerem as coisas. Este ano não vai dar para chegar no final do ano e falar assim, poxa vida, eu não sabia. Lembra que se chegar no final do ano e reprovar, você não volta para o primeiro, você volta para o nono. Eu acho que ninguém quer retroceder 2 anos. Então, por que usar as estratégias de estudo? Para isso. Para se organizar. Então, se organiza. Vê que dia você vai estudar o quê. Como você vai se organizar, o como você vai fazer. Para você não ter problemas, ok? Depois que eu fizer tudo, Samuel, eu te explico como faz para sair, tá bom? Primeira das estratégias de estudo. Porque, além de tudo, essas estratégias agora, no ensino médio, elas serão extremamente usadas. Então, a primeira das estratégias de estudo é o eleger informações. O eleger informações, que muita gente pensa, né, que é só o grifado mais importante. Eu preciso pensar nesse grifado mais importante como? Eu não grifo só o mais importante e... tá, é muito fácil grifar o mais importante, né? E toda vez que a gente fala em grifado mais importante, vem aquele meme do Facebook, do Instagram, que aparece lá, eu grifando o mais importante e a foto do tudo pintado de amarelo. Para tirar das partes essenciais de um texto, eu preciso ler e compreender. E para ler e compreender, eu preciso largar a preguiça de lado. O que mata? Um companheiro constante que adolescente e aluno tem. Preguiça. Eu preciso fazer as leituras. Eu preciso fazer pelo menos 3 leituras antes. Eu preciso ter uma leitura de reconhecimento, saber sobre o que o texto trata. Eu preciso fazer uma segunda leitura em que eu tire lá as palavras que eu não conheço e que eu vá buscar o significado dessas palavras. E aí eu vou para uma terceira leitura em que eu vejo, eu já vi o significado dessas palavras e que eu consigo ter uma compreensão melhor do texto. A partir de então, eu consigo tirar as ideias deste texto. Mas aí eu falo, leiam o texto e elejam as informações deste texto, ou seja, tire aquilo que é essencial desse texto. E aí a pessoa começa a ler o texto. Eu acabei de falar, mas a pessoa começa a ler o texto, já pega o lápis ou a caneta e já começa. Ele está lendo o texto pela primeira vez, mas já começa a grifar. Pá, 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 pá. E eu falo, tá pronto? Tá pronto. Aí eu falo assim, então lê para
mim aí e fala o que é mais importante. Ah, é daqui até aqui, ó. Eu falei assim, por quê? Ah, não sei. Como não sabe? Você não leu? Li. O que você entendeu? Ah, professor, eu não sei o que eu entendi. Como que não sabe? Não acabou de ler. E agora, no ensino médio, a gente passa por um outro detalhe. A gente passa a ter dois tipos de interpretação. E que a gente precisa ter um cuidado imenso. Porque a gente vai ter o texto literário e a gente passa a ter o texto não literário. O que tem de diferença entre esses dois textos? O texto literário é um texto que envolve emoção, que envolve sentimento, que tem aquilo de trazer, de replicar a sociedade da época, de trazer os costumes da época. Diferente de um texto não literário, que tem a função de informar, que tem a função de divulgar alguma coisa. Então, se eu pensar nos textos literários, eu vou ter um conto, uma crônica, uma fábula, um romance, um poema. Se eu pensar nos textos não literários, eu vou ter uma notícia, uma reportagem, um artigo de divulgação científica, um artigo de opinião, uma resenha. Mas se eu pego um resumo, ele pode ser tanto de um texto literário quanto de um texto não literário. E como eu faço para resumir esse texto literário e esse texto não literário? Se, por exemplo, no texto, quando eu falo de pegar as informações essenciais, por exemplo, quando a gente está falando de fazer a eleição, de eleger as informações principais, diz assim, eu não pego dado secundário, eu dispenso exemplos, eu dispenso explicações. Será que quando eu vejo um texto literário, eu não tenho que ter um olhar diferente? Eu não vou ter que pensar de forma diferente? Eu não vou ter que ter um cuidado? Porque se eu pego um texto como o texto de Iracema, que é um livro que vocês verão só no segundo ano do ensino médio, que traz a descrição de Iracema como a virgem dos lábios de mel, do cabelo da cor da graúna. Será que isso é interessante eu trazer no resumo do livro? O que vocês acham? Ou será que isso seria um dado secundário? Nossa, estou dando aula para ninguém. Olha só, quando a gente fala de resumo, quando a gente fala de informações principais, de eleger das informações principais, é muito claro dizer que eu tiro tudo que é informação secundária, eu tiro explicação, eu tiro exemplo, eu tiro todas as informações adicionais.
Eu fico só com o que é principal mesmo. Porque aí a pessoa vai lá e busca no original as informações que ele precisa, as demais informações. Certo? Mas e se for de um texto literário? Será que eu tenho que ter um outro olhar? Então, é isso que eu citei. Eu citei um trecho de Iracema. Iracema é um livro. Quando eles descrevem Iracema no livro, quando José de Alencar, ele descreve, tem um trecho em que ele descreve Iracema, que ele fala: Iracema, a virgem dos lábios de mel, do cabelo da cor da graúna. Será que eu levo essa informação para o meu resumo? Ou eu tiro essa informação? Você leva essa informação. Por quê, Lara? Porque tá descrevendo a garota. Mas essa é uma informação essencial? Sim, para você entender o contexto da história e saber como a personagem é, você tem que colocar isso. Exatamente, mas isso só no texto literário. Se for um texto não literário, isso entra como explicação, isso entra como exemplo. Então, eu tenho que ter a sensibilidade para saber quando o texto é literário, quando ele não é, quando essa informação ela é necessária ou não. E para tudo isso, eu preciso de leitura. Então, aquela preguiça generalizada, o encosto da preguiça, sabe? A partir de agora, ele precisa ir embora. Precisa ser descartado. Ele não pode mais acompanhar ninguém. Manda embora, despacha, sabe? Porque se ele continuar, vai ser um problema. Dúvidas com eleger informações e com essa questão do literário e o não literário? Por enquanto, a gente vai aprofundar essa questão do texto literário e não literário, mas só essa introdução. Não? Larissa, você entendeu? Ninguém tem dúvida, né? Ótimo. Então, vamos lá. Passamos por essa etapa de eleger informações. Elegemos as informações, pegamos aquilo que é principal, a gente passa para a parte do resumo, que é a nossa segunda estratégia de estudo. Então, estou lá, peguei as informações principais, aquilo que é essencial, e aí eu vou preparar um resumo para poder estudar. Esse resumo não é só eu pegar essas informações principais e juntar um pedaço no outro e pronto, o resumo está pronto. Eu preciso transformar esse resumo num texto. Então, eu vou usar da língua portuguesa para transformar esse resumo num texto. Então, eu vou usar dos conectivos, né? Eu vou usar da gramática, eu vou usar dos estruturadores todos, para que meu texto fique bem escrito e que tenha sentido. Porque se eu só juntar um pedaço no outro, fica uma colcha de retalhos e muitas vezes sem sentido. Eu não posso só emendar um pedaço no outro. Eu preciso saber que o resumo
é uma versão menor do meu texto e que precisa fazer sentido. E olha o detalhe, ele é uma versão menor, ele não é uma cópia do meu texto. Então, ele é escrito com as minhas palavras. Essa história de que o resumo ele tem que ter as mesmas palavras do texto não é real. Ele pode sim ser escrito com as suas palavras, desde que ele traga a essência do texto original. Algumas pessoas falam sobre resumo crítico, onde você dá a sua opinião. Quando você dá a sua opinião, ele deixa de ser resumo e ele passa a ser resenha, que é quando você apresenta o resumo da obra e coloca a sua opinião. E aí o gênero textual ele muda de nome. Porque você traz o resumo da obra e coloca a sua opinião. Ok? Dúvidas com o resumo? É possível resumir e, assim, o menos possível? É. Resumo é treino. E quanto mais você treina, maior fica a sua capacidade de resumir. Então, você vai fazendo, e aí chega uma época em que você começa a bater o olho e você consegue fazer. Então, quanto mais você faz, melhor você fica nisso. A ideia é que você vá desenvolvendo isso para que você chegue, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, e na hora de fazer, né, os vestibulares, você já esteja tão apto que você não perca muito tempo nas provas, nas questões dos vestibulares, por exemplo. Terceira estratégia de estudo: tomar notas ou fazer anotações. Talvez seja o que vocês mais têm utilizado desde o ano passado. Alguns. Porque alguns ainda chegam nas aulas e não anotam nada, não faz nada. Ai, o professor não falou nada de interessante, não consigo anotar, né, o que o professor fala. Então, tem que fazer em todas as aulas? Não sei, depende. Será que não tem nada que te chame a atenção nas aulas? Será que não apareceu nada na aula que te chamou a atenção? Olha só, eu assisti as 4 aulas que tiveram até agora de língua portuguesa. Eu sou professora. Além de ser professora, eu sou especializada no ensino de língua portuguesa e literatura. Eu fiz anotação nas 4 aulas. Será que não tem que fazer anotação? É chato? É. É cansativo? Sim. Mas será que não tem nada ali que eu precise aprender? Ou será que eu estou indo tão travado ou tão... Poxa, esse negócio é tão chato e que não tem nada que vai me chamar atenção? Por exemplo, na aula do dia 18, eles trouxeram lá uma ferramenta que chama Storytelling, que é uma coisa que eu não conhecia. E aí vocês me aguentem, né? Porque é uma coisa que eu não conhecia, aí eu passo a conhecer. E a gente começa a fazer.
Então, será que não tem nada mesmo? Então, o tomar notas é a gente começar a treinar, a escutar e ver não só aquilo que está sendo dito, mas começar a escutar e ver das entrelinhas, perceber coisas, detalhes, ter percepções. Porque não é eu anotar exatamente o que o professor diz, mas anotar o que eu entendi ou a dúvida que eu tenho. Ou anotar, de repente, se eu achar que foi falado errado. Professor, eu não concordo com isso, olha. Eu acho que isso não está certo. Então, essa ferramenta de tomar notas, ela é extremamente interessante e é para tudo. Não só para a escola, para a vida. Porque a partir dessas percepções você consegue fazer muita coisa. Por exemplo, para a galera que escreve e que gosta de escrever, quantas coisas e quantas maneiras de escrever sobre quantos assuntos você pode escrever se você tiver um caderninho à mão ou se você tiver, de repente, abrido um bloco de notas no celular e começar a observar as coisas toda vez que você sai à rua. Então, essas anotações, elas ajudam. Mas para elas ajudarem, a gente precisa ir lá para... a gente precisa ir para quinta estratégia de estudo e aí eu volto na quarta daqui a pouco. Porque a quinta estratégia de estudos, que é a última, é rever cálculos, notas e exercícios. Porque não adianta nada eu fazer da anotação, mas eu não rever essas anotações. Não adianta eu ter um exercício no caderno, por exemplo, e eu não refazer desses exercícios. Não adianta eu... e aí vocês vão perceber isso em física, vocês vão perceber isso em biologia, vocês vão perceber isso em química, vocês vão perceber isso em matemática. É preciso refazer. Redação. A ideia de que eu escrevo o texto uma vez e isso tá bom. Pergunte para os escritores se ele escreveu o livro uma única vez e ele julgou que o texto dele estava bom. As escritas, elas perpassam por muitas escritas. Eu já chego na quarta, eu pulei a quarta. Então, eu preciso rever. Então, a história de que eu vejo uma coisa, eu escrevo aquilo, eu estudo aquilo, eu fiz a anotação, eu preciso rever essa anotação. Eu fiz um exercício, eu preciso refazer esse exercício. Porque histórias que eu tenho rascunho de redação. Na aplicação do Enem, no final de janeiro, eu vi uma coisa muito interessante na sala em que eu apliquei no dia da redação. O tema da redação era sobre saúde mental.
como a pandemia afetou a saúde mental. E tinha uma moça na minha sala que eu fiquei com muita vontade de ler da redação dela. Mas não deu tempo de ler, porque assim, terminou e você tem que entregar. E ela levou o caderno dela. E ela foi a última pessoa a terminar a redação. Mas durante a prova, ela ia tendo ideias e ela ia anotando essas ideias assim, ó, no final do caderno. Então, ela ia fazendo a prova e ia anotando as ideias. Aí, mais ou menos no meio da prova, ela foi para a folha de redação. Aí ela apagava, refazia, e eu só olhando. Aí ela fez o rascunho. Quando ela foi passar limpo, você percebia que ela mudou os parágrafos de lugar. Teve parágrafo que ela tirou. Isso na hora de passar a limpo. O que é isso? É pensar do seu texto. É rever as suas anotações. Então, para isso serve o tomar notas, para isso serve o rever das suas anotações. Essas estratégias, elas são extremamente válidas. A quinta estratégia é o esquematizar. Criar esquemas, que é a questão da visualização. Então, às vezes, a nossa questão visual é muito melhor, né? É muito maior. Então, a gente consegue visualizar muito melhor. Então, mapas mentais, gráficos. Então, essa questão toda de mapa mental e de gráfico e mapa mental no ensino médio brota de todos os assuntos. Quando vocês começam a olhar conteúdo de Enem, conteúdo de vestibular, em todos os lugares tem mapa mental virado assim, ó, no giraia, vamos dizer. Tem muito, muito, muito. E você pode desenvolver o seu esquema, você pode desenvolver um esquema de cores, você pode desenvolver um esquema com desenhos, um organograma. Depende, porque o esquema é seu. Depende do que você gosta, depende do que você entende, depende de como você entende. Ana Keila queria falar e depois a Lara. Não, professora, não era nada não, era sobre uma coisa que você acabou de explicar, mas eu já entendi já. Então tá, Lara? Não era nada não, é que você tinha falado quinta, que ia falar quinta primeiro, aí quando você falou quinta de novo, aí eu falei, uai, quinta de novo, eu tô perdida. Não, eu falei a quinta e depois a quarta. Aí eu confundi. Então, os mapas mentais, eles são excelentes para estudar. Então, eu vou refazer a lista, tá? Primeira estratégia de estudos, eleger informações. Segunda, resumir. Terceira, tomar notas. Quarta, esquematizar. Quinta, rever cálculos, notas e exercícios. Ok? Alguma dúvida com essas estratégias de estudo? Qual que é a dúvida em resumir? Qual que é a dificuldade? Eu preciso saber qual é a dificuldade para eu poder ajudar. Ok. A ideia é de colocar tudo do texto.
O exercício que eu vou colocar para vocês desse relatório, nós vamos corrigir juntos numa aula pelo Meet. E aí vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Então, vocês vão fazer primeiro e a gente faz a correção juntos. E aí eu vou mostrando pelo Meet, eu vou mostrando a correção para vocês e fica mais fácil de entender. Porque se eu falar agora, não vai fazer muita diferença, né? Mas aí mostrando para vocês, depois que vocês fizerem, aí ajuda. Mas pensa nisso. Lê o parágrafo, vai fazendo parágrafo por parágrafo. E tenta tirar a informação principal desse parágrafo. Vê o que não repete. Vê se dá para resumir o parágrafo numa única linha dele ou numa informação principal dele. Porque, às vezes, eu tenho um parágrafo que fala uma coisa e o parágrafo seguinte, ele só reforça aquela ideia. E aí eu não vou usar o parágrafo seguinte. Porque ele está fazendo o quê? Ele só está reforçando a ideia do parágrafo anterior. Então, todos esses cuidados eu preciso ter durante a leitura do texto. Certo? Até aqui tranquilo? Então, vamos para as aulas do CMSP. Nas aulas do CMSP, eles começaram falando sobre anúncio publicitário, certo? Então, eles trouxeram lá os anúncios publicitários, que são um gênero textual. E eles começaram numa sequência de 4 aulas sobre anúncio publicitário. Alguém tem dúvida sobre anúncio publicitário e quer tirar? Tem alguma pergunta, alguma dúvida que ficou aí sobre essa questão de anúncio publicitário, dessas aulas que foram dadas pelo CMSP? Então, só para ficar muito claro, né? O anúncio publicitário, ele é um gênero textual que tem por finalidade vender um produto ou conscientizar a respeito de alguma coisa. Ele pode ter essas 2 finalidades. Né? Ele serve para as 2 coisas. Eu posso vender ou eu posso conscientizar alguém a respeito de alguma coisa. Fala, Ana Keila. Professora, eu ia falar... Professora, eu ia perguntar tipo assim, que tá me dando dúvida, tipo assim, do anúncio publicitário, às vezes tem que introduzir uma imagem. Não entendi. Porque tá chiando o seu som. Não, eu tô falando coisa das imagens, às vezes eu não consigo falar o que tá numa coisa ou o texto do lado, entendeu? Ok. O interessante de um anúncio publicitário é assim, ele não tem uma estrutura fixa. Então, eu não posso falar que todo anúncio publicitário é feito do mesmo jeito. Todo anúncio publicitário vai ter um slogan. Todo anúncio publicitário vai ter um título. Todo anúncio publicitário vai ter uma imagem. Não é assim que funciona. Depende muito de quem faz a campanha, depende muito de qual é a finalidade, depende muito do que ele quer atingir,
depende muito de quem é o público-alvo. Então, eu tenho que pensar em, primeiro, quem eles querem atingir, ou seja, quem é o público-alvo? Qual é a intenção? Então, tudo leva para uma matéria que a gente vai ter no primeiro ano agora, que se chama critérios de textualidade. Então, a gente já passeou por isso algumas vezes, que é, eu tenho uma situação que envolve, eu tenho um contexto, eu tenho a questão da coerência, eu tenho a questão da coesão, eu tenho uma informação a ser transmitida. Então, eu tenho critérios que envolvem a produção desse texto. Isso é uma matéria do primeiro ano que a gente vai ver em breve. A gente sabe que todo anúncio publicitário envolve linguagem verbal e não verbal. Verbal, porque ele tem alguma coisa escrita? Tem. Ele tem lá o slogan, que é uma frase de efeito, e essa frase de efeito vai chamar a atenção, e ela chama a atenção do público-alvo. Então, vai trazer o público-alvo, vai fazer com que o público-alvo se volte para aquele anúncio. Ele está sempre aportado em algum suporte. E quando eu falo de suporte, eu estou falando ou do jornal, ou da revista, ou do site da internet, da televisão, do rádio, de algum lugar desse tipo. E eu vou ter duas linhas, a linha comercial ou a linha institucional. Comercial, se eu quiser vender, se eu quiser convencer a pessoa a comprar um produto ou algum serviço, ou institucional, que é quando eu penso na questão da conscientização. Quando eu falo dessa questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal, a linguagem verbal todo mundo entende, porque é o escrito. E quando eu vejo um comercial que não tem nada escrito, é a questão da fala. Mas quando eu falo do não verbal, eu estou falando da cor, eu estou falando do som, eu estou falando da imagem que é colocada. Então, quando vocês produziram o ano passado os anúncios de vocês sobre a questão racial ou sobre a pandemia, que foi logo no comecinho, vocês pensaram nessas condições. Vocês pensaram nesses elementos para produzir o anúncio publicitário de vocês. Em todos esses elementos. E no que a cor gera, né? No que o seu slogan ia fazer no outro, né? No que ele ia, como que ele ia chegar no outro. Além de tudo, essas aulas do CMSP estão falando muito dessa questão de consumo consciente. E aí, na segunda aula, eles trocaram a garrafa plástica de água pelas canecas. E é muito interessante, né? Porque ela fala o tempo inteiro de xícara, mas está usando uma caneca. E aí, ela faz uma pergunta muito interessante no começo da aula, que é, quando você quer persuadir alguém, o que você usa? Você usa da razão ou você usa da emoção? E aí a gente sabe que quando você quer persuadir alguém, você apela para onde? Você apela para o emocional.
Então, esse gênero textual, ele apela para o quê? Ele apela para o emocional. E é muito fácil a gente ver isso nos comerciais. Então, quando nós falamos disso no ano passado, nós vimos, por exemplo, nos comerciais quando a gente vê os comerciais de cerveja, por exemplo, não tem nenhum comercial de cerveja que mostra o cara caindo lá, né, pelas calçadas, bêbado, morrendo de cirrose, né? Mostra sempre, a condição é sempre a mesma, né? Tá sempre rodeada de mulher bonita, na praia, solzão, marzão, carrão. Qual que é o apelo aí, né? Tipo, bebe que você vai ficar benzão. Né? Um anúncio de carro. É sempre que você fica poderosão. Então, são sempre essas motivações. Apela sempre para o lado emocional. Fala, Pedro. Pedro levantou a mão. Desistiu. Tá bom. Então, pensar nisso, né? Quando eu estou analisando um anúncio publicitário. Por que eu estou falando disso? Vocês devem ter daqui a 1, 2 semanas, mais ou menos, uma AP. O que vocês acham que vai cair nessa AP? Anúncio publicitário é uma das coisas que vai cair. Para vocês analisarem, que vocês vão ter que analisar a finalidade, para quem se destina, né? Por que que tem, por que que apela. Então, pensar em todas essas coisas, né? Qual que é a intenção de um texto publicitário? Ele tem duas intenções, ou ele vende ou ele conscientiza. Né? Ele convence, ele persuade. E ele usa o que para isso? A linguagem, a verbal e a não verbal. Dúvidas até aqui? Tranquilíssimo, né? Aí eles lançaram uma pergunta lá, que é a diferença entre propaganda e publicidade. Qual é a diferença entre propaganda e publicidade? Larissa colocou aqui. Propaganda é divulgar ideias. E publicidade? E publicidade, vender, divulgar algum produto ou serviço. Então, olha só. Propaganda. Pensa na propaganda como tornar algo público. Então, a propaganda surgiu para a propagação de ideias, de doutrinas, com a ideia de influenciar pessoas. Então, nós vamos pensar aqui. O ano passado nós fizemos um anúncio
publicitário. Esse ano nós vamos criar uma propaganda. Então, já se preparem, ok? Porque eu já estou dando as dicas para vocês do que a gente vai fazer. Porque assim que abrir o Classroom, eu já coloco isso lá. Nós vamos fazer uma propaganda. É uma das notas de vocês do bimestre. Vocês vão poder escolher se vocês vão criar essa propaganda no Canva ou se vocês vão fazer um storytelling. Ou seja, um filminho lá que conta uma história. Lembra? Isso é conteúdo da última aula, da aula de quinta-feira de semana passada, do CMSP, que é uma historinha que se conecta com o público. Ou seja, você não precisa aparecer, você pode criar essa história com avatar, com história em quadrinhos e só botar a sua voz de fundo. Não sei. Vai depender da sua criatividade. Bora botar essas mentes criativas, que eu sei que são, para funcionar. E bora sair desses trabalhos convencionais, né? Bora começar o ano divertidamente. Bora criar aí uma propaganda pensando naquilo que ninguém está fazendo, que é uma propaganda para divulgar a ideia da vacinação em massa. Não terá outro tema. Ok? O tema do trabalho de vocês é a propagação da ideia de vacinação em massa. Individual. Então, já comecem a pensar. Pode ser no Canva, pode ser um storytelling. Pensem aí como vocês vão fazer. Então, no Canva, que vocês podem criar lá um story para Instagram, que vai criar uma fotinho, que depois vocês vão mandar no Google para mim. E esse vai ser o trabalho. Ou o storytelling, que é um filminho, um curtinho, que conta uma história. Inclusive, que vocês podem usar imagens de internet, e aí vai da sua criatividade. Mas com o tema vacinação em massa. Critérios de avaliação. Não entendi. Primeiro, não fugir do tema. Segundo, não fugir do gênero. Ou seja, é uma propaganda. Você não vai vender uma ideia. A ideia é conscientização. Terceiro, criatividade. Quarto, questões ortográficas, né? Porque não dá para eu postar um negócio que, senhor, erro ortográfico me mata, né?
E aí vocês também podem postar, inclusive postar com as hashtags lá, eu no CMSP, aqueles negócios todos lá, se vocês quiserem. Esse é um dos trabalhos de vocês para esse bimestre já. Então, comecem a pensar nisso. Já comecem a desenvolver as ideias. Se tiverem dúvidas, já podem me perguntando. Ok? Elementos que tem aí um anúncio publicitário. Ele pode ter a imagem, o slogan. Aí, lembrando que é slogan. Uma frase de efeito que chama o público. O título, o subtítulo. Lembrando que, geralmente, os verbos utilizados aí nesse texto publicitário são verbos no imperativo, porque os verbos no imperativo, eles demonstram, né? Súplica, pedido, ordem. Lembra disso. Logotipo, o texto argumentativo, né, que te ajuda no convencimento, na persuasão. Você ainda pode trazer frases exclamativas, interrogativas, imperativas. Pode usar aí figuras de linguagem, que a gente também vai ter uma aula para relembrar isso. Adjetivos, rima, onomatopeias, aliteração. Pode usar frases curtas. Lembra aí das sensações. Coisas que vocês podem causar com a cor, com a música, com a imagem que você colocar. Então, lembra que tudo isso chama a atenção. Certo? Agora, para terminar essa aula, alguma dúvida? Até aqui? Não, não é obrigatório colocar tudo isso. Até porque os anúncios publicitários, eles não têm uma forma fixa, né, Adriane? Então, você pode colocar o que você quiser. Né? Inclusive humor. Tá, Larissa? Você pode usar, inclusive, humor. Eu só estou colocando todas as coisas que ele pode ter. Não que você vai usar todas essas coisas dentro do anúncio. Dentro da propaganda. Ô, professora, quando a senhora for colocar ela no Google Class, a senhora vai colocar essas opções ou não? Eu vou colocar lá o material. Mas tudo isso vocês já têm, gente. Não, sim, eu só tô perguntando. Vou. Tá bom. Alguma vez eu já dei aula e não coloquei material, Ana Keila? Não, porque às vezes eu esqueço. Daqui até lá já vou ter esquecido, já porque eu sou um pouco esquecida. Alguns dos alunos que são novos aí estão assustados. Alguma coisa assim, quer perguntar alguma coisa? Tá achando que eu sou louca? O ano começou, né, gente? Bom, agora... Eu não sei se vocês viram, mas quem assistiu às aulas no CMSP, eles colocaram lá para vocês uma sugestão de um poema. Eu usei esse poema com vocês
Agora eu não vou lembrar em que ano foi, gente. De verdade. Eu não sei se foi no 6º, se foi no 7º. Eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas eu já usei esse poema com vocês. E aí, nós vamos agora, para terminar a aula e ser bem legal, nós vamos ver aqui um poema chamado Eu Etiqueta. E a gente vai fazer essa análise desse poema. Foi uma sugestão do Centro de Mídias para que vocês buscassem esse poema. Como eu sei que ninguém buscou, eu trouxe o poema para a gente fazer a análise desse poema. Porque ele é um poema muito interessante. E é um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é maravilhoso. Então, eu vou compartilhar o poema com vocês para a gente ler e depois fazer a análise. E aí, vocês comentem comigo aí o que vocês acharam desse poema, tá bom? Só lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? Então tem que falar. Então vamos lá. Eu Etiqueta. Em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por 1000, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser, eu que antes era e me sabia, tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário com outros seres diversos e conscientes de sua humana, insensível condição.
Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer, principalmente. E nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. É que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas e bem à vista exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher? Minhas idiocracias são tão pessoais, tão minhas, que no rosto se espelham, e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa resumia uma estética? Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal. Saio da estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, recoloco. Objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como signo de outros, objetos estáticos, tarifados, por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial. Peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome, meu novo nome, meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa. Coisamente. Carlos Drummond de Andrade. E aí? O que vocês acharam? Não fala no chat, porque eu não estou vendo ninguém. Se alguém falar no chat, alguém tem que ler para mim. E aí? Credo, que horror. Ô, professora, Oi. assim, eu acho que a gente toma consciência, né, de produtos. Por exemplo, eu acabei de notar que eu tinha um boneco com uma marca de uma cerveja que eu ganhei e eu nem notava, entendeu? Que eu tava meio que usando, tudo bem que eu não uso muito, mas que eu tô meio que tá referenciando produtos que eu nunca experimentei e eu nem tenho acesso, entendeu? E é agora que eu me toquei disso. E também eles um pouquinho de ironia, né? E a gente percebe que a gente não tá mais, não é mais, como que fala? Identificado pelo nome, mas assim, pelos produtos aí, né, que ele dá exemplo, e que a gente não tá mais identificado pelo nome, mas sim pelos produtos que a gente usa, mesmo sem nem perceber. Olha que coisa interessante, né? Olha o nome do poema. Eu, etiqueta. Quantas pessoas vocês conhecem que se importam tanto com a marca daquilo que usam? Tudo precisa ter uma marca. Né? O tênis, a meia, a cueca, a calcinha, a calça, a blusa, tudo, 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 tudo. E olha que interessante, né? Em minha calça está grudado um nome,
que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Por que esse nome é estranho? As marcas geralmente são nacionais? Não. Não, né? E, na maioria das vezes, são coisas que nem sempre a gente tem acesso de verdade. Às vezes eu fico vendo, na escola, por exemplo, uns bonezinhos, né, com jacarezinho. Vou falar assim, né, igual o professor lá do CMSP, né? O jacarezinho, a voltinha. E, caraca, qualquer peça do jacarezinho ou do macaquinho, por exemplo, é uma fortuna. Então, são coisas que a gente não tem acesso. A peça original. Mas que parece que se eu colocar aquilo, vai me dar um status. E por que eu preciso desse status? Qual a necessidade desse status? Ele continua, né? Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo. Até hoje não fumei. E aí tem a ver com a história do boné, que eu não sei quem falou. Quem foi que falou? Foi a Larissa. Então, a Larissa, né? Eu tenho um boné com marca de cerveja, mas tipo, eu não bebo. Então, alguns anos atrás, eu trabalhei no Jardim São Luís e, na época, foi lançado um funk, eu não lembro de quem, mas que falava de várias marcas de carro, moto. E, nossa, aquilo bombou naquele lugar. E os meninos, nossa, os meninos amavam aquela música. E aquilo era o sonho de consumo deles. E eu trabalhei esse poema, que falava de Citroën, alguma coisa assim. Eu não lembro a música. Eu só lembro do Citroën. Tipo, sabe quando a música tá na sua cabeça e não sai? Eu tô ouvindo a música e eu não consigo lembrar o resto. Porque quantas vezes nós somos influenciados justamente por isso? Né? Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Então, a gente tem propaganda espalhado para tudo quanto é lado.
Então, ó, na calça, na blusa, na camiseta, na meia. Aí, meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada. Meu lenço, relógio, chaveiro, gravata, cinto, escova, pente, copo, xícara, toalha, sabonete, tudo. E aí ele fala, são mensagens, letras falantes, gritos visuais. E olha que interessante, né? Gritos visuais. Ordens de uso. Porque parece que eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que usar, porque se eu não usar, quem sou eu? Tipo, tô fora do mundo se eu não usar? Nossa, olha como é estranha, porque não usa aquilo. Né? Toda esquisita. Eu, Elaine, professora de língua portuguesa, sou a estranha, né? Sou a professora de língua portuguesa que não anda periquetada, não anda maquiada, de saltinho, toda cheia de frescura. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente vira isso aqui. Então, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência. E aí a gente acaba virando homem anúncio ou mulher anúncio itinerante. Escravo da matéria anunciada. Já se colocaram nesse lugar? Então, eu uso isso porque eu tenho que usar, tá todo mundo usando, é a moda. Saiu um tênis novo. Nossa, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar. Ficar louca, alucinar, porque tem que comprar aquilo. Mas olha que esses dois versos, como eles são fortes, né? Fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo. Olha esta palavra, escravo da matéria anunciada. Mas por que, né? Tô na moda. É doce tá na moda. Mesmo que eu esteja ali negando minha identidade. Tô abraçando, né? Assambarcando, abraçando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Quer dizer, eu deixo de ser eu. Deixo as minhas características. Deixo de ser um ser pensante. Sentinte, solidário.
Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional, em qualquer língua. E nisso me comprazo, tiro glória da minha anulação. Não sou velar anúncio contratado. É que mimosamente pago para anunciar, para vender. Ou seja, eu faço de graça, eu ostento isso. O meu consumismo, a minha ostentação. Porque quando diz lá, e nisto me comprazo, eu tiro glória da minha anulação. Então eu ostento isso. Eu ostento ser um homem anúncio, uma mulher anúncio. Eu ostento o meu consumismo. Tipo, eu sou o cara, eu sou a mina, eu posso. Tipo, eu não tenho identidade. Algum comentário? Vocês estão muito quietos. Estou dando aula para um monte de mudinho hoje. Na próxima aula eu vou condicionar a participação. Aí vocês começam a falar. Se não participar, não tem nota. E aí tem, né, a ironia que a Larissa falou, né? Onde terei jogado fora o meu gosto, a minha capacidade de escolher, as minhas características, né? As minhas manias tão pessoais, aquilo que é tão meu. E aí eu vi do quê? Produto. Vido padrão. Sou padronizado. Igual a todo mundo. Sobretudo quando ele diz, já não me convém o título de homem, meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Não é? Então, eu deixo de ser pessoa para me tornar objeto. E aí? O que vocês acharam desse poema? E o que esse poema tem a ver com nós compreendermos os anúncios publicitários? Por que é tão importante a gente conhecer os anúncios publicitários e saber o que é um anúncio publicitário?
E aí que a gente é um anúncio publicitário ambulante. Depende, tem gente que é mesmo. Então tem uma galera que é Professora, mesmo. Oi. esse negócio é de a gente tá usando marcas, isso também vale para, tipo, a gente comprar um produto só pelo status, né? Por exemplo, celular, um videogame, essas Sim, coisas, né? sim. Por exemplo, antigamente, quando você ia ao mercado, por exemplo, fazer compra, para comprar, ao invés de você comprar sabão em pó, por exemplo, você não comprava sabão em pó, você comprava Omo. Hoje, o Omo não é um dos melhores sabões que tem, tipo, a marca, né? Vamos dizer assim. Você encontra outros que são bons também. Mas tem gente que continua comprando só esse sabão, determinado sabão. Palha de aço, por exemplo. Bombril. Quanta gente não sabe que é palha de aço e não bombril? Fala, eu preciso comprar um bombril. Porque algumas coisas ficaram tão... foram tão arraigadas, ficaram tão arraigadas dentro da gente que a marca já grudou já. E aí não tem jeito. A Adriane disse, esse poema também ajuda a não pensar só na emoção, a pensar mais com a razão. Se queremos mesmo aquilo, se precisa realmente. Sim, é pensar no não consumismo, né? E a gente está numa época de realmente pensar se é realmente necessário. Eu preciso mesmo? Coisas para a gente pensar. Mais alguma dúvida? Professora, ontem eu fui, porque eu tô arrumando meu quarto que vai reformar. E aí tô colocando em caixas muitas roupas. E, professora, eu percebi o quão consumista eu sou. E eu me assustei tanto. Tinha, tipo, 16 gavetas cheias de roupas. Eu não uso nem a metade daquilo. Pra que tudo isso? Doa! Eu vou fazer isso, porque é muita roupa. Eu não uso nem a metade. Roupa seminova, nova, usei tipo, 2 vezes. Pra que tudo isso, gente? Então, a gente não percebe muitas vezes essas coisas. E aí, algumas coisas a gente só vai percebendo conforme as coisas vão acontecendo. Então, só para vocês terem noção de como as coisas elas vão casando, né? As coisas que estão acontecendo, elas vão casando. Nesse final de semana aconteceu o vestibular da USP, a FUVEST. A gente precisa ficar sempre muito ligado com as coisas que acontecem. O tema do vestibular da FUVEST foi: existe alguma coisa fora de ordem? Ou existe alguma coisa fora do lugar? Será que existe alguma coisa fora do lugar? O tema da redação da FUVEST deste ano foi uma pergunta, com 5 textos base, que levavam a uma resposta positiva. Sim, tem alguma coisa fora do lugar. Então, a gente sabe que tem muita coisa fora do lugar. Né? A começar a pensar sobre isso. Né? Um consumismo exacerbado. Né? A falta de solidariedade.
É cada um pensando no seu próprio umbigo. Então, tem muita coisa que a gente precisa melhorar enquanto humanidade. Por que que nós estamos aí? Nós estamos há 1 ano, praticamente, em pandemia, e essa semana a minha mãe ouviu uma cientista dizendo que a gente vai conviver com esse vírus pelo menos por mais 5. E por que que a gente vai conviver com isso? Porque falta empatia das pessoas. A gente ainda tem um grande número de pessoas que acha que não existe, que continua vivendo como se não existisse, que continua com festas, bailes e tudo mais. E daqui a pouco a gente sabe que tudo fecha novamente. Mas e quem ficou fechado o tempo inteiro? Eu tenho um amigo que sai toda semana, gente. E cada vez que eu vejo um history dele, eu tenho vontade de dar na cara dele. Porque faz 1 ano que eu não saio para comer fora, faz 1 ano que eu não saio para ir num samba, faz 1 ano que eu não saio para um tipo de comemoração, faz 1 ano que eu não saio de casa para nada. Me cuidando por mim, pelos meus e pelos outros. E eu conheço N pessoas que para eles nada mudou. Que mesmo tendo pego Covid, não é nada. Quase morreu, mas não é nada. Então, o que falta ainda na humanidade? O que a gente realmente precisa fazer? Do que as pessoas precisam fazer? Do que ainda precisa acontecer para que a humanidade se dê conta de que precisa de uma mudança? E que essa mudança não precisa vir só dos governantes. É claro que a gente precisa de uma mudança do governo, isso é um fato. Mas precisa de uma mudança só do governo? Não. Porque a gente precisa de uma mudança do povo e de uma mudança do governo. Então, se não houver isso, a gente ainda vai amargar muita coisa. Então, galera, comecem a pensar nas propagandas de vocês, em como vocês vão fazer isso. Para vocês terem aí uma ideia, o Cobra fez uma homenagem a Fiocruz e ao Instituto Butantan no final da semana passada, início dessa semana, que pode dar uma ideia a vocês aí. Então, dá uma olhadinha, ele fez um vídeo, publicou, falando sobre isso. Já dá para ter uma ideia. Então, pensem com cuidado e comecem a trabalhar, tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui, porque daqui a pouco vocês têm aula e eu também. Dúvidas? Perguntas? Não? Então, uma boa tarde para todo mundo e boa aula daqui a pouco no CMSP.